Ele é advogado, com mais de 7 anos de atuação no mercado, possui pós-graduação em Direito Processual e Gestão Jurídica pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Já atuou como procurador do esporte, presidente da Comissão de Licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS, e também foi diretor de Desenvolvimento e Turismo da Amazonas Tour. Em abril desse ano, assumiu a presidência da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas. Gustavo Sampaio, presidente da Amazonas Tour, seja muito bem-vindo. Bom dia, agradeço a oportunidade, o espaço de estar aqui para falar um pouquinho do turismo, falar um pouquinho do estado do Amazonas, pelo qual sou muito apaixonado. Vamos trocar uma ideia desse tempo aí para a gente trocar experiência. Muito obrigado, presidente, pela sua presença. Mais uma vez eu lhe agradeço. Para começar esse nosso bate-papo, vamos falar dos voos que voltaram, né? Os voos internacionais. A Gol confirmou que a partir de dezembro vai ter voo direto entre Manaus e Miami, nos Estados Unidos. Como o senhor e a sua empresa vê esse retorno? Como é que qual o impacto vai gerar na economia local? Danilo, a questão dos voos internacionais, a retomada deles especialmente, era uma grande missão nossa para 2022. Né? A gente passou por um momento terrível da pandemia, onde o nosso último voo direto, operado pela American Airlines, tinha sido em abril de 2021, né? E desde lá perdemos essa conexão direta com os Estados Unidos. E a gente vem trabalhando muito forte para retomar esses voos. Conseguimos, depois disso, a retomada do voo da Copa Airlines, que faz uma rota Manaus, vai para o seu hub, que é no Panamá, e lá divide os voos entre Flórida e Las Vegas ali. E depois disso, a gente teve uma aproximação com a Azul Linhas Aéreas, retomou o voo, na verdade não retomou, lançou esse voo, porque esse voo é inédito, Manaus, direto Fort Lauderdale, na Flórida, que vai operar 3 vezes por semana, a partir de dezembro. E agora, recentemente, articulamos e nos aproximamos da Gol para que a gente pudesse lançar juntos esse voo Manaus-Miami. Também é uma rota inédita, para quem lembra, a Gol fazia Manaus-Orlando. Agora vai fazer Manaus-Miami, que é um aeroporto estratégico, porque de lá você tem conexões para todos os Estados Unidos e também para o mundo. Para a gente é muito importante, Danilo, ter essa rota direta com os Estados Unidos, primeiro porque fortalece as nossas portas comerciais, nossos laços comerciais com a América do Norte, e segundo e mais importante, porque hoje a América do Norte é o nosso principal emissor de turista. Por exemplo, para a pesca esportiva. Esse ano a gente espera receber mais ou menos 32 mil pessoas, ter um fluxo de 32 mil turistas só para a pesca esportiva, onde 20% desse número são de estrangeiros e grande parte são da América do Norte. Então, se você entender esses números e ver essa relevância para a nossa economia e colocar em paralelo que isso vai gerar mais ou menos 168 milhões de reais de receita direta, a gente consegue tatear, consegue perceber a importância para a geração de emprego, renda e oportunidade aqui no estado do Amazonas. E a gente está em negociação com outras companhias para retomar não só a América do Norte, mas para a Europa, por exemplo. A gente já tem negociações avançadas com a TAP. E a gente, no momento certo, vai ter uma aproximação maior e espera lançar esse voo ainda esse ano. Legal. Não dá para dar spoiler ainda. Não, ainda não dá. Eu estou conversando. Eu faço meu papel. Eu sou chato. Toda semana eu ligo. Toda semana eu ligo. Mas a gente está conseguindo encaminhar legal e talvez esse ano a gente consiga lançar ainda essa retomada da rota para a Europa, saindo de Manaus. Presidente, quem trabalha já com turismo ou que pretende trabalhar com turismo aqui na nossa região e que pretende fazer as coisas certinhas, se cadastrar na Amazonas Tour, ter toda essa preocupação, né, de estar correto, como pode chegar até vocês, o que precisa para se cadastrar? Bom, para determinados segmentos, por exemplo, agência de viagens, etc., você precisa ter o cadastro, né, que é uma condição obrigatória. A lei dispõe, exato, cadastro.
A lei dispõe que você precisa ter o cadastro para operar em determinados segmentos, para outros não. O turismo tem 50 segmentos, pelo menos, ligados diretamente a ele. Então, por exemplo, bares e restaurantes, você não precisa ter essa condição, mas para outros, sim. A agência, por exemplo, é um caso, né? Então, a nossa equipe técnica, especialmente o nosso departamento de registro e sensibilização, está à disposição da população, do prestador que vive do turismo, para aquele que hoje atua à margem da legalidade, nos procure, a gente vai sensibilizar, vai orientar, vai colher a documentação, cartão CNPJ, número de colaboradores, enfim, para que a gente possa levar ao Ministério e regularizar essas pessoas. Hoje o Amazonas é o estado líder em número de cadastrados no Cadastur, no norte do país, refletindo o momento do turismo no estado do Amazonas. Um momento positivo, a gente vem tendo uma retomada muito positiva e refletindo também o trabalho do Estado, que é orientar e sensibilizar aquele que vive do turismo para que atue dentro da legalidade. Legal. Agora falando de pandemia, presidente, a pandemia afetou todos os setores, né? E com o turismo não foi diferente. Como é que está sendo agora essa retomada do setor? Quais são as estratégias para alavancar de novo o setor? A pandemia foi um momento muito trágico, né? A sociedade civil como um todo, mas para o turismo também, especialmente, operações pararam em quase 100%. Muita gente repensou muita coisa nesse momento, principalmente no segmento do turismo. As pessoas se reinventaram, mas a gente vem tendo uma retomada muito positiva. O Amazonas tem um potencial incrível. Eu acho que depois da pandemia a gente conseguiu explorar melhor esse potencial. A gente teve, por exemplo, no último quadrimestre de 2021, um aumento de 45% do faturamento do prestador de serviço, daquele que vive do turismo. No primeiro quadrimestre de 22, a gente já teve esse aumento de 45% para 68%. Isso vem demonstrando uma crescente, né? Uma crescente no faturamento, o que gera impacto na renda e no emprego e na oportunidade no interior do nosso estado. Um dado muito importante também é que agora, no primeiro semestre, no movimento de aeroportos, movimento de turistas no aeroporto, né? Em comparação ao primeiro semestre de 2021, o aeroporto teve uma alta de movimentação de 51%. Né? Então, isso é muito positivo para a gente. Isso demonstra que a gente realmente vem explorando o nosso potencial. E a gente tem tido algumas estratégias para fazer isso acontecer. Primeiro, a gente trabalha com ações de ordenamento, capacitação, formatação de produto, mas principalmente esse ano a gente trabalhou no primeiro semestre a promoção do Destino Amazonas. Promoção a nível nacional e a nível internacional. Estivemos em feiras importantes, estivemos em Milão, estivemos em Madrid, estivemos em Lisboa, estivemos na WTM São Paulo, estivemos na Colômbia, tudo para promover a marca Amazonas, o Destino Amazonas. A nossa marca é muito forte, a marca Amazonas, a marca Amazônia é muito forte, mas a marca por si só não é o suficiente, a gente precisa trabalhar. E a gente sabe que ações de ordenamento, e eu particularmente penso que a promoção, a capacitação e a ampliação da malha aérea, principalmente no estado do Amazonas, sejam pontos cruciais para fazer isso acontecer. E talvez seja essa fórmula que vem fazendo o turismo ter uma crescente exponencial. Estamos em época de campanha eleitoral e muito se ouve falar dos candidatos é que o turismo ele pode ser a nossa nova matriz econômica daqui a um tempo, já que a Zona Franca está cada vez mais afetada, né, com mais risco de sair daqui. O senhor acredita que isso pode realmente acontecer a médio e longo prazo? E quais são os principais pontos que devem ser alterados, que devem ser reforçados para que isso realmente aconteça? Eu não acredito, tenho certeza, Danilo. O governador acredita muito nisso também. Para ele, o turismo, ele sempre cita que é uma das 4 matrizes econômicas alternativas da Zona Franca, que a gente pode explorar e tem muito a explorar. E
para fazer isso acontecer, a gente tem que capacitar nosso pessoal, a gente tem que capacitar o interior do estado, a gente tem que ter uma atuação mais forte no interior do estado do Amazonas, que tem um potencial incrível. A gente tem dado um olhar especial para o interior do estado. A gente contratou 21 turismólogos para atuar diretamente no interior do estado do Amazonas, em municípios que têm uma maior vocação para o turismo. O estado do Amazonas nunca teve tantos turismólogos atuando diretamente no interior. A profissão nunca foi tão valorizada quanto a isso. Então, ter esses profissionais lá nos ajuda a entender melhor a realidade, a inventariar os atrativos, né, no interior do estado e passar para a gente poder formatar esse produto e promover. Uma questão importante também para a gente fazer isso acontecer é a ampliação da malha aérea, especialmente a malha aérea interna. E isso a gente está conseguindo fazer agora, principalmente por conta do incentivo do governo do estado, que reduziu a base de cálculo do ICMS da gasolina e do querosene da aviação, permitindo que empresas possam ampliar, operar aqui internamente e ampliar sua malha para o interior do estado, para a gente poder ter a conectividade, que é o nosso grande problema do estado do Amazonas, porque a nossa dimensão é continental. Você falou sobre a questão dos turismólogos, né, dessa capacitação, que é super importante, a questão da capacitação, e vocês têm projetos relacionados a isso, né, presidente? Isso. Para mim, especialmente, eu tenho um carinho muito grande por projetos de capacitação. Em 2021, em agosto especialmente, a gente lançou o maior programa de capacitação voltado para o turismo. Foram mais de 6.150 vagas voltadas para aqueles que vivem do turismo. Até o momento, a gente já conseguiu capacitar mais de 1.500 profissionais. São cursos gratuitos. Hoje, a gente está trabalhando com 20 cursos. A gente pretende ampliar esse programa em pelo menos 50%. A gente já está reunindo a nossa demanda, conversando com o CETAM, que é o nosso grande parceiro nesse projeto, para ampliar essas 6.150 vagas para mais ou menos ali 9.000 ofertas de vaga de capacitação. É importante a gente frisar, são cursos gratuitos, voltados para aqueles que vivem do turismo. Em paralelo a isso, a gente tem também um programa muito legal, que chama Workshop Bem Receber, que a gente tem uma parceria com uma empresa privada, a gente leva o modo Disney de receber o turista, que é uma referência mundial, para aqueles municípios que vão realizar uma temporada de turismo importante, por exemplo, Barcelos, quando a gente fala de pesca, ou eventos importantes. Por exemplo, realizamos ontem em Figueiredo, que vai realizar a Festa do Cupuaçu. Realizamos em Itacoatiara, preparação para o FECANI. Realizamos em Parintins, no momento pré-Festival de Parintins, que foi um sucesso absoluto. E vamos realizar em Maués, no dia 13, que vai ser a nossa última edição esse ano, né, preparando para ali as festividades, Festival de Verão, etc., Festa do Guaraná, esse tipo de coisa. Fizemos em Manacapuru, Paracirandas, enfim, a gente tem essa agenda toda programada de acordo com os eventos grandes e temporadas de relevância para o turismo em determinados municípios. Fizemos em Manaus também, é importante a gente falar sobre isso. Eu ia lhe perguntar exatamente isso agora. Em Manaus, existe a preocupação da Amazonas Tour com o turismo interno? Eu digo que essas visitas ao Teatro Amazonas, tem agora a Arena Portas Abertas, né? Como está sendo esse olhar de vocês para essa questão do turismo interno, do turismo dentro da capital? Isso, é importante falar, esses programas todos que eu citei agora, também a gente faz na cidade de Manaus, tá? Agora, Manaus é nosso grande portal. Manaus é a nossa porta de entrada, a nossa capital, uma cidade reconhecida mundialmente. A gente vem trabalhando também novos roteiros e novos atrativos para a cidade de Manaus. A gente conseguiu fazer uma aproximação muito positiva com a FAAR para fazer esse novo produto, formatar esse novo produto que é a Arena de Portas Abertas. Isso já tinha existido lá atrás, paralisou, e agora, numa conversa dos nossos técnicos com os técnicos da FAAR, a gente conseguiu formatar esse produto que muito brevemente já vai estar à disposição. Aquele turista que chega aqui, não faça só ali o centro histórico, não vá na Novo Lisboa, no teatro, que são atrativos importantes, é claro, mas que a gente precisa ter novos atrativos aqui. E a Arena, com certeza, a belíssima Arena,
é um deles. E lá tem o museu, enfim, tem todo um roteiro programado e formatado por técnicos do turismo. A gente vai lançar também a Zona Franca de Portas Abertas, uma conversa que temos também, uma aproximação muito positiva também com o pessoal da Zona Franca, na Suframa, para que o turista que chega aqui possa conhecer o nosso polo industrial, que é uma marca nossa, uma raiz nossa muito importante, nossa maior matriz econômica, insubstituível a médio prazo e talvez a longo prazo também, digo com toda certeza. E a gente está trabalhando novos roteiros aqui na cidade de Manaus, porque sabe da importância desse grande portal, dessa cidade muito importante que é a nossa capital. Presidente, caminhando para o fim da nossa conversa, eu gostaria que o senhor continuasse falando desses planos futuros da Amazonas Tour, quais são as ações, o senhor já falou do voo direto para a Europa, quais são as ações que o senhor queira destacar para o público que nos assiste? Bom, a gente tem esse desafio de retomar rotas internacionais, a gente não vai parar por aí, a gente começou pela América do Norte, vai passar pela Europa com sucesso, vai retomar esse voo para a Europa com sucesso, mas eu tenho em mente que a gente também tem que ser o ponto central aqui da América Latina, retomar esses voos que já existiram para cá, por exemplo, para a Argentina também, vamos ter essas conversas, vamos capacitar cada vez mais, porque a gente sabe que a gente passou por um período onde o nosso serviço era a grande deficiência e hoje, com as capacitações, esse estigma vem sendo retirado do povo amazonense, mas principalmente, Danilo, como eu falei aqui, foi a tônica da nossa entrevista, eu acho, trabalhar muito no interior do estado do Amazonas. A gente tem um desafio muito grande, que é a nossa dimensão continental, mas trabalhar muito no interior do estado do Amazonas, estender o braço do estado para os municípios que têm realmente a vocação para o turismo, para que a gente possa atuar com mais atenção, mais sensibilidade para o povo interiorano, que é a nossa grande potencialidade, né? A gente inventariar esses atrativos e promover a nível nacional e internacional. O Amazonas é gigante, nós somos o coração da Amazônia, nossa marca se vende por si só, é muito interessante quando a gente vai para fora e fala que a gente é do Amazonas, os olhos brilham, a gente tem aqui coisas incríveis, o Festival de Parintins, por exemplo, que reforço aqui, sempre falo isso em entrevistas, talvez seja uma das maiores manifestações culturais que temos no mundo. Quem vem para cá fica maravilhado. A gente precisa potencializar a promoção do nosso folclore, da nossa cultura a nível nacional e internacional. Parintins é só mais um exemplo. A gente tem muitos desses no interior do estado. Mas ampliar a malha aérea, interna e externa. Trabalhar capacitação, ações de ordenamento, atribuir novos roteiros, novos produtos turísticos ao estado do Amazonas vai ser a nossa tônica e a nossa missão nos próximos anos. Gustavo, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado por ter vindo ao Real Time, sinta-se à vontade, quando tiver projeto novo, pode ter certeza que as portas vão estar abertas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco de projetos, planos futuros da Amazonas Tour e presentes também. E coloco o Amazonas Tour à disposição da população amazonense, do cidadão amazonense, também da imprensa, para que a gente possa conversar, trocar experiências. E finalizo aqui, aproveitando, para convidar quem está nos assistindo para vir conhecer o Amazonas, vir viver a experiência Amazonas. Vem para o Amazonas. Aqui no Amazonas tem tudo. Esse foi o Gustavo Sampaio, presidente da Amazonas Tour. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Continue acessando realtime1.com.br e também nos acompanhando em nosso canal no YouTube, Portal Realtime 1. Eu te encontro em uma próxima oportunidade.